Boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga, um carinho especial com as cidades de Mariana, Ouro Preto, Dom Silvério e Ponte Nova, onde o nosso sinal chega positivo e legal nas residências destas cidades. Hoje eu tenho o prazer de receber no programa Espaço Aberto, depois de mais de 30 dias de descanso, né? Ninguém é de ferro, né, doutor? Pode tirar uma fériazinha para poder recarregar as baterias. E neste ano de 2018 a gente vai trazer vários assuntos aí sobre Ponte Nova, sobre a nossa região do Vale do Piranga. Assuntos palpitantes, assuntos mais tranquilos e questões que a comunidade, sempre que encontra com a gente pelas ruas de Ponte Nova, perguntam: e tal situação do hospital? E a situação da UPA? E como é que anda a questão das enchentes na região? O que está resolvido? O que deixou? Então esse ano a gente vai fazer, além disso tudo, nós vamos trazer a área social, vamos trazer a área esportiva. Começou o campeonato regional da Liga dos Inconfidentes, da Liga Municipal de Ponte Nova. Então vai ser um programa mais ou menos no tipo do que foi o ano passado e que, graças a Deus, tivemos uma grande audiência. E por isso, nós estamos aqui com os mesmos patrocinadores no programa que já vai inteirar o seu terceiro ano no ar, ao vivo e a cores pela TV Educar. Doutor Moacir Fialho. Boa tarde. Como é que vai essa força? Eu sei que você vem fazendo um grande trabalho, tanto na área jurídica, que é a sua praia, você é advogado, renomado na região, e também você faz uma participação muito boa, uma participação social no Rotary Clube de Ponte Nova. A gente vai bater esse papo aqui durante esta hora de programa. Prazer tê-lo aqui no programa, o primeiro do ano. Muito obrigado, Wesley, muito obrigado, TV Educar, por essa oportunidade de estar aqui. É uma honra, na verdade, eu estou sendo aqui muito bem recebido, a receptividade é maravilhosa, e estar aqui com vocês realmente é um privilégio. Olha, Moacir, quando chegou a Ponte Nova, eu vi assim pelas ruas, mas eu não saía. Ele é neto de uma grande figura, minha vizinha durante muito tempo, que eu tenho verdadeira paixão, que é a Dona Tereza. Ela já me acudiu muito ali, meus meninos pequenininhos aqui na rua Dom Bosco. Dom Bosco? É. Dom Bosco. Em cima da Liliane Modas ali, depois eu mando a conta do cachê. E Dona Terezinha é uma pessoa excepcional. Sem contar o Ditão, né, que foi meu colega no Regional de Saúde durante os 12 anos que eu passei no Regional. O Ditão estava lá como chefe de transportes e sobrinho de uma figura maravilhosa que eu convivi aqui nos meus tempos de infância em Ponte Nova, que é meu querido amigo Rominho, que hoje está no Rio de Janeiro. Para você ver como é que esse mundo é pequeno, né, pequeno, né? Eu tenho, na verdade, o prazer e o privilégio também, porque a minha avó está com 88 anos e, graças a Deus, ainda tenho lúcida, forte, e eu com a possibilidade, com a vantagem de conviver com ela. E é gratificante saber que o meu tio Ditão, o meu tio Rômulo, que é o Sorozão, né, a minha avó, toda a minha família, deixa, na verdade, um lastro de uma boa família, de boas pessoas, de grande idoneidade. Com certeza. Ô, doutor Moacir, vamos começar a falar da área jurídica. Você hoje é advogado da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Tenho o prazer de ser seu colega lá naquela prefeitura. Vamos falar o início da sua carreira em Ponte Nova. Como é que você era radicado no Rio de Janeiro? Como é que veio pintar em Ponte Nova? Eu acho que as pessoas que têm os laços em Ponte Nova e que moram no Rio são muito próximos. Sim. Na verdade, a minha avó, né, a Dona Terezinha, trabalhou aqui na saúde, na Secretaria de Saúde de Ponte Nova, há muitos anos atrás, e eu tive a oportunidade de vir em 2006 visitá-la. Uma visita de neto e vó. E aí minha família, precisa de um monte de escritório. Você já era advogado? Já era advogado. Eu trabalhava de carteira assinada numa empresa de telefonia no Rio de Janeiro. E vim, acabei visitando minha avó, gostei da cidade, montei o escritório, graças a Deus deu certo. E eu fui indo quando eu optei, né, por conhecer a área pública. Sim. Daí eu fui contratado para trabalhar na prefeitura, na Câmara Municipal de Diogo Vasconcelos. Foi meu primeiro contato
inicialmente com a advocacia pública, e aí dali eu criei um método de trabalho que, na verdade, eu tomei esse conhecimento e tenho para mim. Quando você trabalha na área pública, você não tem um cliente, você tem a quantidade de habitantes daquela cidade. Sim. É a sua responsabilidade. Os contras e os a favores. Você ainda tem isso, você administra a questão política. Tem que saber, Exato, mas fazer o meio de campo. Exatamente. Saindo dali, da Câmara Municipal de Diogo Vasconcelos, eu fui para a Câmara Municipal de Jequiri, onde eu fiz, na verdade, os 2 mandatos, foram 2 mandatos perpendiculares, que eu trabalhei na Câmara de Diogo e na Câmara de Jequiri. Logo em seguida, o prefeito de Jequiri, o Luiz Antônio, ex-prefeito de Jequiri, ganhou lá, houve um convite para eu poder assumir a advocacia de Jequiri, assumir também, cidade essa que eu tenho certeza absoluta, onde eu fui muito feliz, sou muito feliz e fiz muitos amigos, né? Cidade que eu tenho realmente, de fato, um grande carinho, um grande apreço por todos aqueles cidadãos. E em 2016 eu saí de lá, quando tive a oportunidade agora, em 2017, finalzinho de 2017, de estar lá em Santa Cruz, convivendo com você, com as pessoas lá, que são pessoas magníficas. Doutor, qual é a diferença e o que você acha melhor? A diferença da área pública, a advocacia da área pública e a advocacia da área privada? A área privada, ela, na verdade, você passa a ter um cliente. Aquele rapaz, aquela pessoa que entra no seu escritório, aquela empresa que entra lá e te chama e fala assim, olha, eu quero um serviço Y. E você vai prestar aquele tipo de serviço direcionado. Na área pública, você abrange um todo. Vou dar um exemplo aqui como Santa Cruz dos Calvados, que é onde eu trabalho hoje na prefeitura. Santa Cruz dos Calvados tem em torno de 5 mil, Wesley? 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Então são 5 mil patrões. Nós temos 5 mil patrões. É o direito de 5 mil pessoas. Então eu costumo dizer que a gente não deixa, na nossa profissão, a gente deixa rastro e deixa lastro. Sim. Eu acho que na advocacia pública, tanto na pública como na privada, você tem que deixar sempre lastro. É o lastro daquele trabalho que você fez ao longo da sua carreira ali. Se você fosse optar hoje, Moacir, apesar de que você está fazendo um grande trabalho e fez em outras prefeituras, câmaras municipais, chegasse para você hoje e eu falasse, Moacir, você tem que optar, ou você vai ficar para a pública, ou você vai ficar na área privada. Qual que você optaria? Essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis, né? Mais difíceis que eu possa responder. Eu confesso a você, Wesley, que a área privada, o desafio é tanto grande quanto o desafio da área pública. Mas eu confesso que os desafios na área privada, onde gera patrimônio, na área empresarial, realmente me encantam um pouco mais. Se eu tivesse que fazer a sua opção hoje e falar assim, olha, você vai ficar na área pública ou vai ficar na área privada, você não tem como ter outra escolha, não tem uma terceira opção, fatalmente eu escolheria a área privada. Hoje você tem aqui em Ponte Nova um escritório também, né? Moacir, como é que é esse escritório seu? Ele atua em todas as áreas, inclusive a criminalista também, ou não? O escritório hoje, o que eu entendo da advocacia privada? Quando eu falo de escritório de advocacia, eu entendo que é num todo. Vou dar um exemplo. A área criminal, como você mesmo citou. A área criminal, eu tenho os crimes contra o tributário, né? Os crimes tributários, os crimes fiscais. Então eu acho que o advogado que advoga na área privada, principalmente no empresarial, ele tem que ter essa noção criminal. Se não tiver essa noção criminal, eu acho que fica difícil. É óbvio que ao longo do tempo em Ponte Nova eu tive a oportunidade de fazer júri popular, eu experimentei a área do direito. Eu fui experimentando ao longo da minha carreira, eu venho experimentando ao longo da minha carreira as áreas do direito. Já fiz o criminal, já fiz o civil, já fiz a família, fiz sucessões, que é direito de inventário, já fiz a empresarial. Quer dizer, eu venho ali experimentando as áreas, a trabalhista. A criminal, realmente, de fato, eu fiz bastante já aqui em Ponte Nova, até porque eu defendo o direito constitucional à defesa daquelas pessoas que realmente necessitam. E eu entendo que há essa questão constitucional que possibilita essa advocacia. Eu acho que muitos falam assim, você advoga para vagabundo, para bandido. Não, absolutamente. Todo mundo tem o direito de defesa. Exatamente, entendeu, Wesley? Exatamente isso. Eu prezo muito pelo direito de defesa. Sim. Entendeu? Sim. E já fiz a criminal e, coincidentemente, já teve crimes fiscais que necessitou do advogado criminal. E eu consegui, ao longo desse tempo, dinamizar, né? E o escritório ele atende todas as áreas. A única área que eu não me familiarizo muito é a previdenciária.
essa área de previdenciário. Eu acho que é uma área que demanda muita questão administrativa, muita burocracia, e realmente, de fato, eu gosto do direito mais objetivo, mais da lá toma cá, mais ou menos assim. Mas se aparecer, você trabalha em cima. Se aparecer, eu vou estudar para poder atender. Você tocou numa palavra-chave. O advogado é igual ao médico, tem que estar sempre inovando, sempre estudando, Moacir. Wesley, eu vou te contar uma piada entre um médico e um advogado que vai ser muito resolutiva nisso aqui. Um cardiologista virou e falou assim: não, a minha profissão é mais importante que a sua, que é advogado. Não, nós trabalhamos com vidas, tanto o advogado quanto o médico. Aí o médico virou e falou assim: olha, só tem uma diferença. Eu, como cardiologista, eu mexo no carro com ele ligado. Ou seja, ele se tiver que abrir um corpo humano, o corpo tem que ficar ligado. E o advogado não, é a coisa mais fria. Então eu entendo que ambas as profissões necessitam de um estudo diário. As leis mudam, tudo muda dentro do direito, as posições jurídicas, ainda mais no país que a gente vive hoje, completamente essa discussão jurídica. Uns juízes entendem de uma forma, outros entendem de outra. Advogados, promotores, não existe uma lei, uma uniformização que possa seguir. Brechas, né? Brechas. Então, acho que o estudo ele é diário, ele é constante e você tem que buscar esse estudo constantemente. Pois é, nós estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje Moacir Fialho, advogado em Ponte Nova e também da Prefeitura Municipal da cidade de Santa Cruz do Calvário. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, tem mais Dr. Moacir aqui comigo no Canal 11. Até já! Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto pela sua TV do CAI. Olha, no sábado, primeiro jogo do Campeonato Regional dos Inconfidentes, o 1º de maio deu uma goleada de 7-3 para cima da equipe do Guaraciaba. E no domingo, pela manhã, o palmeirense venceu a equipe de Oratórios pelo placar de 2-0. 1º de maio, defendendo aí o tricampeonato da Liga dos Inconfidentes e também da Liga Municipal de Ponte Nova. Então, Moacir, aconteceram mudanças na lei trabalhista. O que aconteceu? O que hoje o trabalhador tem desfavorável com a nova lei trabalhista? O que ele perdeu com isso? Com relação à lei trabalhista, assim, Wesley, eu confesso que ela soa com uma inovação. Toda essa inovação jurídica, ela cria uma apreensão. Sim. Existe uma apreensão. Mas eu vejo que não foram tirados direitos básicos, tais como o FGTS foi protegido, o seguro-desemprego foi protegido, a jornada de trabalho mínima foi protegida. Então, esses direitos básicos, eles não foram afetados, ao meu ver. Eu vejo, na verdade, eu consigo vislumbrar que não houve. Eu acho que, na verdade, houve uma melhora na condição para o trabalhador. Vejam, uns têm um posicionamento que há uma escravidão, etc. Sim. É uma tese jurídica, que eu respeito democraticamente, eu respeito. Mas eu vejo também aquele trabalhador que, por exemplo, trabalhava de 8 até as 4 da tarde, se ele tiver uma melhora de salário, ele pode optar por um segundo emprego, coisa que ele não podia anteriormente. Agora ele pode ter uma jornada dupla e trabalhar e receber mais. Essa é a minha visão. Eu não vejo uma perda de direitos básicos, básicos. Eu penso na questão básica, naquela questão protetiva. Não houve a retirada da questão protetiva. Essa é o meu ver. Mas o emprego temporário, ele é válido, doutor Moacir? Quando eu falo em emprego temporário, a gente fala, na verdade, de equacionar uma certa gama de desempregados. Ou seja, daquelas pessoas. Hoje nós temos aí quase 14 milhões de desempregados. Exato. Você acha que com essa nova modalidade vai trazer esse pessoal para o posto de emprego outra vez?
Eu entendo que ao médio e longo prazo, Wesley, pode ser que isso venha a acontecer. Eu até acredito nisso. Mas eu tenho um posicionamento com relação à legislação trabalhista, os princípios básicos. Eu acho que se houvesse, na verdade, uma retirada de direitos básicos, eu acho que realmente seria uma perda muito irreparável. E com relação à carga tributária hoje em dia no país, ela é pesada mesmo, doutor Moacir? Pesadíssima. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na carga tributária. Em janeiro agora eu estive no Espírito Santo e me deparei com o preço da gasolina menor do que no estado de Minas Gerais. E aí eu fui estudar aquilo. Falei, mas como é que pode aqui, vizinho nosso, vamos dizer assim, vizinho de parede, como diz o mineiro. O Guarapari é o quintal nosso aqui de Minas Gerais. Então, por que aqui ou seja, é o ICMS. Aí o ICMS sobre a gasolina no Espírito Santo é menor do que em Minas Gerais. Aqui são 5%, lá são 3%. Essa diferença do ICMS impactou no preço final. Então, ou seja, houve um benefício para o consumidor. A gasolina no Espírito Santo é muito mais barata do que em Minas Gerais. Não só a gasolina, tem gente que sai daqui para comprar veículos lá no Espírito Santo. Sim, veículos, emplacar veículos lá. E aí a carga tributária passa a ser tão pesada que para Minas Gerais acaba havendo, na verdade, um prejuízo muito grande. Um exemplo, quando eu emplaco o veículo em Ponte Nova, parte daquele IPVA vai para o município. 50%? Me faltou aqui agora a porcentagem. É meio com o Estado. E aí quer dizer, eu perco, na verdade, a arrecadação municipal. Eu deixo, porque se o cara emplaca, se a pessoa emplaca o contribuinte lá no Espírito Santo, quem está perdendo é Ponte Nova. Então eu acho que a carga tributária realmente ela é pesada demasiadamente. Em excesso. Tanto é que você vê que o nosso vizinho aqui de parede tem uma condição tributária melhor. Aí fica a pergunta, por que nosso Estado não temos? Essa fica a pergunta, por que lá no Espírito Santo, mas o Espírito Santo é menor. Tudo bem, mas o Espírito Santo tem os royalties do petróleo, aqui a gente não tem. Então, acho temos de outras coisas. Exatamente, temos minério. Né? Então poderia equiparar e diminuir essa carga tributária, principalmente sobre os contribuintes. Tem um determinado deputado que defende a alíquota única para tudo. Você acha que resolveria o problema, doutor Márcio? Eu acho que resolveria. Eu acho que, na verdade, ia ter menos sonegação. Ia ter menos sonegação, ia ter menos forma de burlar a legislação tributária. Eu acho que, no final das contas, aumentaria a arrecadação ao invés de diminuir. Eu acho que a alíquota única, ela uniformizando, eu acho que seria um grande caminho. Pois é. A reforma tributária, ela é necessária e urgente? Eu vejo que a reforma tributária ela é de extrema necessidade porque impacta diretamente na vida do contribuinte e das pessoas que ali estão, né, daquela comunidade. Então eu acho que seria necessário esse enfrentamento, mas politicamente eu vejo que não há... A coisa é muito travada. Muito travada, não há muito interesse das pessoas em buscar essa reforma tributária. Acho que a reforma tributária ficou um pouco esquecida. Mas você não acha que o povo está muito sofrido e está começando a enxergar que tem cobrado da nossa classe política, Márcio? Sim, eu acho que na verdade a população começou a ter uma grande escola, que é o Ministério Público. O Ministério Público, né, num todo, federal, estadual, ele passou a ensinar as pessoas a cobrarem os seus direitos. As pessoas têm mais acesso. É óbvio que ainda é uma rotina muito, muito lenta, muito devagar, que eu acho que a gente vai ter que avançar um pouco mais nessa questão educacional jurídica. A gente não tem uma base educacional jurídica, que na verdade as pessoas não têm muito acesso, as pessoas ficam meio arredia. Um exemplo muito bacana é dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Ponte Nova principalmente, tem o Sejusc, que na verdade agora foi montado na entrada do fórum para que recepcione as pessoas, que as pessoas cheguem dentro do fórum e procurem os seus direitos. Eu acho que essa é uma nova caminhada, é uma nova rotina para a população brasileira. Eu tenho um colega, o Josimar, que faz advocacia na Exuve lá em Viçosa, e mandou te perguntar o seguinte: pergunta para o doutor Moacir com relação a fazer júri. A primeira vez é muito difícil? É dificílimo. É dificílimo. Eu fiz júri, já tenho a experiência de júri. O júri ele é encantador porque é aquela essência do direito, né? A essência naquela situação de que a gente olhava lá os romanos, lá em Roma, que jogavam essas pessoas ali lá em Roma e falavam, olha, é culpado ou inocente? Então, eu vejo que a Constituição brasileira ela deu essa proteção para que o próprio cidadão pudesse julgar.
Então o júri realmente, a perna balança, Osmar, balança, mas você tem que ser firme e depois faz o primeiro, você fica sem vergonha, né? Faz os restantes. É tranquilo, né? É tranquilo, hoje em mas dia é tranquilo. O primeiro deve ser muito difícil você estar lá na frente é o juiz que fica, né? Juiz, promotor, depois os 7 jurados, né? Deve ser uma barra pesadésima. É um pouquinho pesado. Ô, Márcio, você formou em qual faculdade? Estácio de Sá. No Rio? No Rio de Janeiro. E de primeira você passou na OAB? Passei na OAB de primeira, Bacana. Isso aí. São 17 horas mais 25 minutos em Ponte Nova. É o programa Espaço Aberto retornando ao ar hoje. Oferecimento de São Jorge Auto Ônibus, Cisamap, AMAP são os nossos patrocinadores. Hoje recebendo o Dr. Moacir Fialho, advogado em Ponte Nova e advogado da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Vamos começar na área pública lá da nossa cidade, doutor Moacir. Eu fico vendo o movimento, eu já não tenho cabelo nenhum, né? Os penugins que tem acabam caindo, porque é uma pressão muito grande, doutor Moacir. Verdade. Santa Cruz do Calvado a demanda é violenta. Porque, na verdade, ali em Santa Cruz, a posição geográfica de Santa Cruz, ela traz uma certa complexidade. Por que eu falo de complexidade e não de dificuldade? São duas coisas distintas, Wesley. A complexidade é que hoje a situação, e a gente tem mais ou menos aí em torno de mais uns 10 anos pela frente, pelo menos, eu tive a notícia de que se não fosse a hidrelétrica Risoleta Neves, não teria retido mais de 50% da lama que veio de Mariana. Significa dizer que hoje, dentro da hidrelétrica Risoleta Neves, tem 50% da lama que desceu de Mariana. Ou seja, até essa hidrelétrica voltar... Dentro de Santa Cruz do Calvado, né? Dentro de Santa Cruz do Calvado. Então, ou seja, essa foi como se fosse a barreira para isso. E essa complexidade e essa diferença entre dessa situação, uma situação muito nova para a região, principalmente para Santa Cruz, realmente nos traz uma certa observação. E tivemos a enchente também, né, Wesley? Que nos trouxe uma demanda social muito grande. E a prefeita vem tentando, ao longo do tempo aí, equacionar essas situações. E é pesado. Doutor Moacir, a gente quando fala nessa lama da Samarco, a gente vê lá na frente as questões financeiras. A Samarco, eu tenho notado e tenho visto lá na prefeitura, Candonga, Samarco e a Fundação Renova, que controla tudo hoje da Samarco, né, do desastre da lama, eles estão tanto quanto inseguros em relação às prefeituras, a de Barra Longa, a nossa prefeitura de Santa Cruz. Qual é o problema, doutor? A situação é que a Samarco e a outra controladora dela, que é uma multinacional, que eu esqueci o nome aqui agora, não sei o quê. DH alguma coisa, elas montaram a Fundação Renova. Então, na verdade, foi criada uma fundação dentro do caos. Essa é a verdade, dentro do caos. E que foi criado dentro do caos, eles não têm ainda um paradigma, não têm ainda, na minha opinião, não tem ainda uma uniformização dos atos. O que por si só acaba. Como, por exemplo, uma bandeira que a gente carrega, eu tenho até a assessoria do Orsi, que é o assessor tributário lá da Prefeitura de Santa Cruz do Calvado. Você vê que lá o Orsi, por exemplo, o levantamento de por que o município deveria abrir mão dos royalties da energia elétrica. Nunca. Quer dizer, há um impacto direto nas contas do município. O município já até antes de 2015 ele gerava com o dinheiro dos royalties. Com lama na hidrelétrica, parou. E eu, juridicamente, entendo que esse dinheiro dos royalties, do ICMS, deve se fazer uma média e deve ser repassado para os cofres municipais. E aí essa discussão já começou a apimentar lá junto. Eu já levantei essa lebre, eu e o Orsi levantamos essa lebre com relação à Fundação Renova. Eu fico lá observando, eu entro lá dentro da sala para tirar uma foto, quando eles estão reunidos lá com o pessoal da Fundação Renova, e fico olhando para cá do doutor Moacir, o negócio, né, vai dar isso aí. Vamos mais para um faturamento e na sequência, mais doutor Moacir, aqui no programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Até já!
Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, combinando aqui com o Dr. Moacir. Ele vai ter uma participação mais direta aqui no programa. Vamos combinar a data e ele vai escolher os temas que ele vai estar trazendo para o nosso público telespectador da TV Educar, lá de Dom Silvério, de Mariana, de Ouro Preto e de Ponte Nova. Alô, Ponte Nova! Aquele abraço! Dr. Moacir, outra coisa que eu noto nas reuniões é o seguinte: cada reunião que é agendada, que é marcada, a Samarco chega com um pessoal diferente. Isso é tática deles para confundir a cabeça da administração? Não, na verdade, a Fundação Renova, que representa esse conglomerado de empresas, a Fundação Renova, ela agora recentemente mudou. Veio uma pessoa que eles chamam de diretor de institucionalização. É o diretor institucional. Era o Zé Ricardo. Isso, agora é o Elcio. Há essa mudança interna entre eles, né? Não sei o motivo, mas houve realmente de fato agora, nessa última oportunidade, uma aproximação de Santa Cruz. A minha briga, né, assim, que eu estava brigando muito desde que eu entrei em Santa Cruz, foi por conta do distanciamento de Santa Cruz. Um dado, por exemplo, que eles me passaram, que eu fiquei extremamente chateado, fiquei triste, foi ver que Santa Cruz só tinha ocupado 90 vagas dos postos de emprego na região dos atingidos lá da barragem. Quer dizer, Santa Cruz merece muito pouco. Santa Cruz merece um destaque melhor dentro desse conglomerado de informações, merece, na verdade, uma atenção especial. E a briga da prefeita, eu tenho certeza da Sônia Maria, que, na verdade, traga Santa Cruz para o lugar que ela realmente merece, para que ela não fique esquecida, como ficou há alguns anos aí, ao longo de alguns anos atrás. Sim. Entendeu? E exatamente essa questão dos royalties da energia elétrica é algo que a gente vem brigando muito, e eu já vi que está havendo uma proximidade, está havendo uma certa relação institucional um pouco mais amigável, mais favorável nesse sentido entre Santa Cruz e a Fundação Renova. Hoje os royalties que não estão sendo pagos à Prefeitura de Santa Cruz por Candonga, e que você falou no bloco anterior que teria que ser de responsabilidade da Samarco, agora, depois do acidente aí, isso gira em torno de cifras. Hoje, em torno de quê, doutor Moacir? A gente fez um cálculo aí de 2015 para cá, se você for ver, são 12 meses em 2016, mais 12 meses em 2017, mais 3 meses agora. Então, estamos falando de 24, 27 meses. Você coloca aí que tinha um recebimento, o município recebia em torno de 60, 70 mil mês de royalties da energia elétrica, da Candonga. E com a lama na Candonga, os royalties não são paralisados, são paralisados. E numa conversa, né, assim, muito amigável, eu levantei essa leve. Bom, esses valores têm que se voltar para o cofre do município, eles têm que devolver, porque sob pena de dar renúncia de receita. Aí, da improbidade. Da improbidade administrativa. E ao longo de 2015 e 2016, não houve nenhuma ação do jurídico do município de Santa Cruz para rever esses valores. Entendeu? E esses valores são do município de Santa Cruz, é da população, tem que entrar no cofre do município, e nós vamos estar aí funilando essa relação para tentar receber esse valor. Você está tentando fazer amigavelmente. Amigável. Né? Você está achando que está tendo canal para ser amigável? Eu acho que dessa última reunião para cá, Wesley, as coisas melhoraram um pouquinho. Você falou em valores, eu giro aí em torno de 5 a 5 milhões e pouco, mais ou menos corrigido, 5 milhões e meio, que deve entrar, teria que entrar, estar dentro do cofre de Santa Cruz do Calvário. E uma das alegações mas o senhor tem que ver que há uma composição com relação ao ISS, que é o Imposto sobre o Serviço das empresas que prestam serviço. Tem que pagar. Ótimo, mas de qualquer forma, tanto o royalties quanto o ISS é dinheiro do município, tem que estar no cofre do município. Doutor Moacir, esse valor que você citou aí, ele pode ser trocado em obras feitas pela Fundação Renova ou pela Samarco? Eu acredito que se fizermos alguma coisa de forma
extrajudicial com envolvimento do poder público, nada município e Fundação Renova. Se a gente for vislumbrar um acordo aí, que com a participação, é óbvio, do Ministério Público, do Judiciário de Minas Gerais, inclusive da comarca de Ponte Nova, do juiz, que a gente possa fazer um acordo extrajudicial homologado judicialmente, eu acho que a gente pode trocar em obra. Se o Ministério Público acatar, se não houver, na verdade, nenhuma imposição jurídica do Tribunal de Contas, né, para que não haja qualquer tipo de reflexo jurídico na Prefeitura e na Prefeita, eu acho que, na verdade, a gente pode estar equacionando com obras, com, por exemplo, uma policlínica, algo nesse sentido. Asfaltamento da comunidade rural. Trazendo uma infraestrutura melhor de água e esgoto. Sim. Eu acho que a gente poderia trocar sim. Tomassi, e a área tributária em si da Prefeitura, como é que ela caminha? A área tributária do município, quando a gente chegou lá em outubro de 2017, eu encontrei uma área tributária esquecida. Uma área, na verdade, tributária que tem dificuldade de identificar seus próprios contribuintes. E realmente, de fato, agora, nessa segunda parte do ano, agora de 2018, fatalmente haverá um trabalho para que possa mapear realmente quem são os contribuintes, quem são as pessoas que ali deveriam contribuir para o município. Houve um certo esquecimento nesse sentido. Na reunião de sexta-feira que vai acontecer com a Fundação Renova, o que está em pauta? Pauta são os projetos. Foi uma exigência, na verdade, do município, o município de Santa Cruz, através do setor de engenharia, do setor jurídico. Nós chegamos à conclusão de que o município de Santa Cruz não tinha em poder do município quais são os programas, quais são os projetos, a quem recorrer. São só os pescadores atingidos? Não são. Existem pessoas que se envolvem nesse setor todo do município, não é só o setor de pescadores que foram prejudicados, eu acho que num todo. Quanto tempo durará essas obras? Qual é o valor? Porque hoje a gente recebe o ISS e amanhã? Sim. Como fica? Como fazer um concurso público? Como é que você, na verdade, consegue organizar uma administração pública sem saber quais são os programas da Fundação Renova e quanto tempo vai durar a permanência deles ali, das empresas que prestam serviço para a Fundação Renova? Além desse problema com a lama, doutor Márcio, qual é o problema maior que o senhor vê hoje na Prefeitura? Nós temos um problema, na verdade, da Prefeitura que a gente está equacionando, face a essa enchente, que é a questão da emergência. A emergência de fato, né, que é o decreto de emergência, realmente nos tornou, a gente estava com um processo seletivo, com todo um cronograma de concurso público já funilado, já na verdade engatilhado para que pudesse ser deflagrado, e essa enchente realmente foi, vamos dizer, um balde de água fria dentro dessa circunstância que a gente precisava. Então a gente precisa equacionar essa questão do RH, a gente tem ciência disso, a gente conta com o apoio do município lá, de todos os munícipes. Eu acredito também que ao longo do tempo, né, desse ano de 2018, com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz do Calvado, dos vereadores, eu acho que a gente vai conseguir chegar num denominador bacana que possa estar equacionando essa questão do RH. Bom, já estamos chegando ao final, mas antes eu não posso deixar de te perguntar com relação, agora nós vamos dar o foco, Rotary Club. O Rotary, ele na verdade, semana passada foi perguntado o que é o Rotary para você. O Rotary, na verdade, é nada mais, nada menos que um grupo de profissionais que são, na verdade, bem-sucedidos dentro do seu mercado de trabalho, que fazem ações sociais. Ótimo, essa é a definição conceitual do Rotary. Mas eu vou além. O Rotary é uma obrigação social que aquele profissional bem-sucedido ou que esteja bem profissionalmente tem para com a sociedade. Devolver à sociedade através de obras sociais de forma gratuita, atendendo um todo, que é o que o Rotary tem feito aí ao longo do tempo. A gente está equacionando isso daí e já foi feito dia de cidadania em Santa Cruz do Calvado, Guaraciaba, Urucânia, agora dia 3 de março, aproveitar aqui e pegar o gancho, Amparo do Serra, vamos estar lá em Amparo do Serra, dando um apoio lá, fazendo um grande espetáculo de Dia da Cidadania. Já tem a Caiaca já também, que nos procurou. Então o Rotary Club é isso, é devolver à sociedade aquilo que ela te deu. Fechada a sua participação aqui, nós vamos combinar de 15 em 15 dias, mensal, vamos o sim. tema você escolhe
e vai falar diretamente para o nosso telespectador. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade da TV Educar, obrigado Wesley Moreira, e com certeza estarei aqui com o maior prazer e um privilégio enorme de tê-los aqui. Obrigado, tá? Sei que o seu tempo vale ouro. A gente recebeu hoje aqui no programa Espaço Aberto o Dr. Moacir Fialho, advogado. Dá o endereço aí, faz o seu merchandising aí do seu escritório, ué. O escritório está localizado na Vila Caetano Marinho. Lá a gente tem, eu trabalho com o doutor Eduardo Castanheira, trabalha comigo lá também. Eu estamos à disposição e passando lá uma placa vermelha e branca. Como diria o meu ex-prefeito aqui, Guto Malta, que só passar um registro que o Guto, no dia que eu botei a placa vermelha e branca, vibrou. O Guto parou na porta e falou assim, muito linda, muito linda. Vou mandar uma foto lá pro PT. Esse Guto, manda um grande abraço, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, um profissional maravilhoso. Obrigado, tá, Moacir? Um grande abraço, até sexta-feira lá em Santa Cruz. E o bicho vai pegar, né? Vamos embora, é isso aí. Um abraço. Falei com o doutor Moacir Fialho no programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Eu volto daqui a pouquinho com o quadro Psicologia em Foco com Neide Moreira, a ex-primeira-dama. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto. Deixa eu mandar um abração lá para a Folha de Ponte Nova, o jornal semanal de Ponte Nova. Grande abraço aí para minha amiga Bruna, que atende maravilhosamente a Prefeitura de Santa Cruz, nosso querido Zé Carlos Itaboraí e toda a galera da Folha de Ponte Nova. Agora, voltando depois de férias também, foi para a praia, descansou, vamos para o quadro Psicologia em Foco com Neide Moreira. Olá, eu sou Neide Moreira, sou psicóloga e estou mais uma vez com vocês no programa Psicologia em Foco. E o tema que vamos falar hoje é sobre a ansiedade, que pode ser considerada atualmente como o mal desta década, porque os diagnósticos dos transtornos de ansiedade já superaram os da depressão. Para iniciarmos essa conversa, vou levantar algumas questões que considero importantes. Todo mundo sente ansiedade? É normal sentir-se ansioso? O que vocês acham? Existem pessoas que não sentem-se ansiosas? Na verdade, todo ser humano carrega um certo nível de ansiedade ou sente-se ansioso. A diferença que existe é a dosagem ou o nível de ansiedade que envolve ou domina a pessoa. Quando falo na dosagem, podemos fazer uma comparação com os medicamentos. Todo remédio pode ser benéfico ou maléfico, porque depende da dosagem. Uma dosagem excessiva é altamente perigosa e prejudicial, mas ao contrário, uma dosagem correta produz bem-estar e conforto. Vamos imaginar que não existisse nenhum tipo de ansiedade nas pessoas. O ser humano ficaria apático, indiferente. Na medida certa, a ansiedade é nossa aliada em situações do dia a dia. Na dosagem certa, ela faz com que possamos prestar atenção nas situações que estão para acontecer. Ela permite que sejamos cuidadosos, ajuda-nos a planejar estratégias eficazes para enfrentar certos obstáculos. Se for o caso, ela permite ainda, claro, se estivermos atentos, avaliar ou antecipar os riscos para tomarmos decisões de maneira mais ponderada. Agora, observem, quando a ansiedade se manifesta em alto grau, ela está sempre associada a algo negativo ou limitante para a pessoa. Hoje, uma das frases mais ouvidas: nossa, eu sou muito ansioso. Ai, eu sou muito ansiosa. A ansiedade crônica, ela pode afetar o corpo físico, ela afeta as emoções, a nossa mente, que são os nossos pensamentos, a nossa casa mental, e o aspecto também espiritual ou sagrado do ser. E o que está acontecendo atualmente?
A vida mudou, os costumes mudaram. Como estamos vivendo e como estamos cuidando dos nossos afazeres? No trabalho, por exemplo. Para quem é casado, como estamos cuidando dos filhos, do marido? E como isso era nos tempos dos nossos pais e dos nossos avós? Mudanças ocorreram. Isso é evidente, é um fato. Está explícito nos comportamentos, nas nossas ações e rotinas diárias. Temos que nos adaptar a viver sempre nessa tensão de saber que às vezes não tomamos a melhor decisão, mas escolhemos o melhor dentro do que podíamos, dentro das nossas possibilidades. Vivendo uma sociedade, com certeza, marcada pelo imediatismo, o consumo rápido, o excesso de informações e a falta de foco. Você quer identificar se a ansiedade está presente na sua vida de maneira acentuada? Vou citar algumas situações. Primeiro, esperar em uma fila para ser atendido se tornou um sofrimento. Sofre por antecipação, não consegue aguardar os acontecimentos. Acorda cansado. Não tolera trabalhar com pessoas lentas. Tem com frequência dores de cabeça, dores musculares e dores no estômago. Esquece das coisas que tem que fazer com facilidade. Há uma falta de concentração. Taquicardia, ou seja, o coração acelerado, a respiração difícil. Outra questão, pensamentos obsessivos. O que são isso, pensamentos obsessivos? Um pensamento sempre contínuo, o mesmo pensamento. Assalta a geladeira a altas horas da noite. Uma inquietação constante. Se você apresenta alguns destes sintomas com muita frequência ou vários, procure ajuda, de preferência especializada. E para entendermos melhor o que pode estar acontecendo, é necessário saber que por detrás deste sentimento existe um outro sentimento, ou seja, por detrás da ansiedade existe o medo. E este provoca ainda a insegurança. Isso tudo pode gerar a sensação de perda de controle. Inclusive, segundo a psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa, o medo, insegurança e a ansiedade são as faces da mesma moeda. Na verdade, são mecanismos de sobrevivência e proteção da espécie humana. Isto ocorre desde a época dos homens primitivos. Podemos chamar também de instinto de conservação. Agora, o medo também ele pode ser classificado de duas formas. Existe o medo real e o medo irreal, ou podemos também chamar de medo imaginário. O medo real é desencadeado por um objeto, por uma pessoa ou por uma situação. Vamos dar alguns exemplos. Deparar-se com uma cobra ou com qualquer outro animal selvagem, ter uma arma apontada na sua cabeça, o medo é registrado imediatamente. Quando se constata que estamos correndo perigo, vários estímulos são enviados para o nosso cérebro e é um sinal de alerta. O cérebro registra como uma resposta de sobrevivência e aciona várias áreas. E aí nos preparamos para enfrentar a situação ou para fugir daquilo que nos oferece um perigo. Agora, o medo irreal, ele é criado pela mente. Ou seja, através de pensamentos negativos recorrentes, que vão sendo mantidos, que vão sendo alimentados no dia a dia. Vou dar alguns exemplos também de medos irreais ou imaginários. Todos vão me abandonar. Talvez não me aceite como eu sou. E se fracassar na escola? Faço coisas ridículas diante das pessoas. E se meu pai ficar desempregado, o que vai acontecer comigo? Será que um dia terei um namorado ou uma namorada que me ame realmente? Podemos dar alguns outros exemplos do dia a dia. Seu filho vai fazer uma viagem e você começa a pensar que o ônibus vai bater de frente com o caminhão ou que seu filho vai ser assaltado durante o carnaval. Segundo o sociólogo Bauman,
O medo é o nome que damos à nossa incerteza e à nossa ignorância, ou seja, não saber o que está acontecendo, daquilo que nos ameaça e do que devemos fazer diante dessa ameaça. Hoje, vivemos uma era onde o medo é um sentimento experienciado por todos os seres humanos. Vou dar algumas dicas que podem te ajudar a controlar sua ansiedade. Mas vá com calma, porque você não vai deixar de ser ansioso da noite para o dia ou de um mês para o outro. Não. Vá com calma, fazendo o seu melhor a cada dia. Você não pode ficar ansioso para deixar de ser ansioso. Precisa ir fazendo tudo com calma. Você pode ter calma na sua vida, você pode ter leveza na sua vida. É um direito seu, mas só você pode conquistar isso. Então vai aí algumas dicas. Pare de deixar as coisas para amanhã. É verdade quando dizem, o amanhã nunca chega. Faça o que precisa ser feito. Música. Sempre há como diminuir a ansiedade, o estresse, colocando a sua música favorita para tocar, seja ela romântica, gospel, jazz. Todo mundo também tem um hobby, é uma coisa que te faz se sentir feliz e calmo. Algumas pessoas gostam de jardinagem, outros gostam de fotografia, de desenho, de pintura, de cozinhar. Escolha o que você gosta de fazer. Exercício físico. Você ouviu muitas vezes que deve se exercitar, incorporar um bom exercício na sua vida diária. É essencial para reduzir o estresse realmente. O estresse, inclusive, da sua mente. Experimente e você vai comprovar isso. Uma outra questão importante, experimente controlar a sua respiração. Isso pode ser feito prestando a devida atenção quando você respira. Você vai inspirando lentamente pelo nariz, com a boca fechada. Ao inspirar, deixe o abdômen expandir o máximo que você conseguir, ou seja, estufar a barriga e não o peito. Depois, expire lentamente, expelindo o ar também pelo nariz. Perceba que seu abdômen vai se contraindo. Quanto mais contraído, melhor, porque você elimina o ar residual que está nos seus pulmões. Lembre-se, respirar é sinônimo de viver. Cuide do seu momento antes de dormir. Evite levar agitação, preocupação e os problemas para o travesseiro. Querer mudar a vida dentro da sua cabeça na hora de dormir só gera ansiedade e perda de sono. Organizar os pensamentos e evite manter ou alimentar os pensamentos negativos. Gosto da comparação de um grande mestre indiano chamado Osho. Imagine que sua mente é um grande hotel. Os seus pensamentos são os hóspedes. A porta de um hotel geralmente fica aberta, mas existem critérios para ficar hospedado neste hotel. Fazendo uma comparação, os pensamentos chegam e entram na sua mente como uma pessoa entra na portaria do hotel. Agora você decide se a pessoa vai ficar hospedada ou não. Você decide se vai manter e alimentar o pensamento negativo na sua mente ou não. A mente humana é fantástica e poderosa. Ela aceita e registra tudo que você envia para ela em forma de imagem. Então, se você alimenta a sua mente com pensamentos otimistas, saudáveis, que envolvem a coragem, a esperança, automaticamente você vai se sentir mais confiante e seguro para dirigir a sua vida. Não se esqueça, para trilhar um caminho, você precisa dar cada passo. Da mesma forma que acontece com cada pensamento, eles chegam. O importante é observar que tipo de pensamento chega e definir se vai ou não aceitá-lo. Assim, passamos a administrar os pensamentos e emoções. Estas são algumas dicas e espero que possa ajudar os mais ansiosos. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro no Psicologia em Foco. Tá aí a presença da Neide Moreira, psicóloga, que faz o seu quadro aqui no programa Espaço Aberto, o Psicologia em Foco. Ô, gente, um detalhe importante que a Prefeitura Municipal de Ponte Nova vem divulgando aí
maciçamente aí que a coleta do lixo agora terá novos horários. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa cultura com relação à questão do lixo na nossa cidade. Mas tem que ser com pressa, muita pressa. Vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte. Cidade limpa é sinal de cidade desenvolvida. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau! Wesley Moreira.